E nesse momento a gente tem a participação de uma convidada bastante especial, Aline Souza, catadora e presidente da Rede Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal. Está com a gente a Aline Souza, que foi uma das brasileiras que subiram a rampa no domingo, no dia da posse do presidente Lula, e também a responsável por colocar a faixa presidencial no Lula nesse dia tão emblemático e histórico para nosso país. Aline, obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda aqui à Nova Brasil FM. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Eu imagino, e que todo mundo se pergunta, que seu coração devia estar a mil naquele momento. E vendo aquela cena, para muitos brasileiros que se emocionaram, ver o Brasil representado em diferentes pessoas subindo a rampa, passa um filme na nossa cabeça de muitos momentos que o Brasil viveu. Qual foi o filme que passou na sua cabeça subindo essa rampa, Aline? O nervosismo era tão grande e a emoção, né, que era difícil perceber. Parece que eu não estava tendo noção do que seria tudo isso. Para mim era uma concepção de que o povo iria estar ali protegendo a subida do nosso presidente, estaria junto com ele né, nessa realidade, né, nessa nova realidade do nosso país, que era fazer com que ele subisse sim a rampa e que subisse com o povo, e o povo iria consagrar a democracia naquele momento ali, passando a faixa para ele. Aline, como é que você soube que você iria participar da cerimônia da posse, subindo a rampa e colocando a faixa no presidente? Eu soube há alguns dias, né, antes da posse, e, sim, fiquei em choque, porque eu pensei que eu iria participar apenas da subida da rampa com outros representantes, mas não sabia que era eu que iria ter essa missão importante, histórica, de colocar a faixa no nosso presidente. Eu só soube mesmo, no mesmo dia da posse, que as colocações ali, as posições das lideranças que lá estavam participando desse ato, e que eu ficaria com essa missão de passar a faixa. Eu não consegui me conter, eu chorei muito, e eu falei, gente, na hora que for colocar a faixa, eu vou chorar muito mais ainda, só que quem chorou foi o presidente. Eu me atrapalhei toda na hora de colocar a faixa. E aí, me conta uma coisa, o que você acha que, de fato, representa para pessoas como você? Conta um pouquinho da sua história para que o ouvinte te conheça melhor. A gente acabou falando sobre você nos últimos dias aqui na programação, mas a gente queria ouvir de você. Você é a terceira geração de catadoras, é isso, na sua família? E isso é importante mesmo, eu trazer um pouco da minha história aqui direto para vocês, porque diante de tudo que aconteceu, eu não tinha noção que eu ia me tornar muito visível, sabe? E não é a Aline que está sendo só visível, é as catadoras, são os catadores, as mulheres negras, a população preta. Então, eu estou me tornando alvo de muitas fake news, de pessoas que me atacam sem nem me conhecer. Então, é importante aqui eu ter a oportunidade de fato, dizer quem sou eu, e quem quiser também, já deixei nas minhas redes sociais, quem quiser me conhecer, eu sou uma catadora, pode ir nas cooperativas, perguntar para os catadores quem sou eu aqui em Brasília, que mais de 1000 catadores vai te falar quem sou eu e a minha origem, né? Então, a minha infância, ela já é marcada, já foi marcada por trabalho, né? Desde criança que eu trabalho. E a origem dos meus pais, meu pai é pernambucano, minha mãe do Goiás, eles tiveram também essa cultura, né, de logo você trabalhar na roça. Então, eu sei que não era uma opção deles colocar uma criança para ir trabalhar, mas era aquela necessidade naquele momento, minha e dos meus irmãos, ter que se deslocar do entorno do DF para vender guloseimas no semáforo do DF. Inclusive, eu costumo falar que o semáforo que eu vendia enquanto criança, doce, no palácio, na frente do Palácio do Buriti, onde eu sempre frequento para tratar as pautas de reivindicações das cooperativas e dos catadores no âmbito do governo do Distrito Federal. Então, aquilo ali mexe muito comigo toda vez que eu passo naquele semáforo. E a minha infância foi isso, marcada por trabalho, e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Logo depois, a gente morou em uma ocupação irregular aqui em Brasília, em Taguatinga, ali no Pistão Sul, por 10 anos, e ali era uma comunidade de catadores
autônomos de rua. E eu vi a minha avó, eu sempre estudei, junto com meu irmão, que hoje é técnico em enfermagem, trabalha no hospital público e particular. A gente sempre estudou, a gente não abandonou os estudos, a educação era a principal prioridade para a gente, diante da nossa educação, né, do nosso pai, minha mãe, minha avó. E aí o meu irmão foi para esse rumo e eu fui para o rumo da catação, da reciclagem, porque eu via a violência que um catador de rua tem no trânsito, de estar sujeito, né, essa questão da violência, da discriminação. Então eu achava que era muito perigoso para minha avó sair numa carroça e catar material em Águas Claras e eu achava que ela não ia voltar. Então eu comecei a subir na carroça e me esconder para ela não me ver que eu estava ali, porque senão ela não ia deixar eu ir, com certeza. É muito perigoso. Ela achava que era perigoso, ainda mais eu ainda estar lá com 14 anos de idade. Então eu ia e eu comecei a ver o trabalho, né, dela. E comecei a reparar, a criança repara muito isso, né, as coisas. E aí, com o tempo, na maioridade, eu ingressei na cooperativa. Aquele grupo foi formalizado com cooperativa, esse grupo da ocupação. E essa história vem toda por conta da minha irmã, chamada Jaqueline Souza. Ela tinha apenas 16 anos quando liderou esse grupo nessa ocupação, com apoio, na época do governo federal, né, que apoiou o grupo, institucionalizou, deu direito à casa própria, tirou a gente dali. A gente vivia em situação totalmente perigosa, a gente vivia em uma rede de alta tensão que só de você encostar um no outro já tomava choque. Era mais de 11 mil volts que estava acima das nossas cabeças, dos nossos barracos. Então, ela foi muito guerreira de conseguir mudar a vida daquelas pessoas, junto com o apoio do governo federal na época, da Caixa Econômica, da Pastoral, Nossa Senhora Auxiliadora, da Vicente Pires, a pessoa da Cláudia Moraes, Paulinho. Então, essas pessoas salvaram a gente. E a minha história vem a partir daí, da minha entrada na cooperativa, né, já de maior. Então, começar a catar. Mas, assim, eu tenho uns perfis de catador na cooperativa que a gente chama de morcego. É aquele que você não tem muita produtividade, agilidade. E eu era uma das morcegas, porque todos os livros que vinham, todos os jornais, eu parava para ler, porque eu sempre gostei muito de ler. E aí, quando você para ler, você deixa de produzir. Então, eles me botavam e falavam, não, Aline, você não serve aqui para estar na catação aqui, eu vou te colocar na administração. E aí eu me tornei uma jovem, né, bolsista da cooperativa, num projeto do BID com a Vina, para poder trabalhar na parte já de visibilidade, de documentação. E eu também fui jovem aprendiz também da Caixa Econômica Federal na sala das prefeituras. Então eu tinha já uma experiência para cuidar da parte administrativa da cooperativa. E isso tudo me tornou visível para a rede Sentcop, DF, na qual fui convidada a participar da diretoria do Rony Alves, que era o presidente à época, e me elegeram diretora secretária-geral, que é um cargo de vice-presidente na Sentcop, e logo depois eu fui eleita de presidente, a primeira presidenta mulher da Sentcop, era 15 anos já a Sentcop, já tem 15 anos, e fui reeleita pela terceira vez, agora estou no meu último mandato, é o último, não quero mais continuar, eu estou me dedicando há 12 anos à Central, e também fiz parte do Movimento Nacional de Catadores. Em 2013 eu fui convidada a fazer parte da Comissão Nacional do Movimento Nacional de Catadores, para representar não só os catadores do DF, mas os catadores do Brasil. E recentemente eu fui também convidada a fazer parte pelo Movimento Nacional de Catadores, aí no Panamá, e fazer parte de uma organização da América Latina de recicladores, que é a Rede Lacre. Lá eu fui eleita delegada, junto com o Severino, do Rio Grande do Norte, catador, para a gente representar o Brasil na Secretaria Operativa da Rede Lacre, que a Rede Lacre é uma comunidade internacional dos países latino-americanos que representa todos os recicladores da América Latina. E lá eu estou lá como delegada, então eu viajo muito para fora do Brasil por conta dessa ocupação, dessa função. E aí eu já fui para vários países, representar os catadores, pautar as necessidades, as reivindicações, levar uma das coisas que a gente tem, que é um ouro no Brasil, que é a nossa Política Nacional de Resíduos, a 12.305, e essa lei ela é referenciada em alguns países, que a gente tem a legalização aqui do nosso trabalho e do cuidado do nosso meio ambiente. Então, Aline, a gente, mesmo com toda essa invisibilidade no Brasil do catador, a gente é referência fora do Brasil. Eu queria chegar nesse ponto que você está mencionando agora, que é sobre o trabalho dos catadores aqui no Brasil. Muita gente ainda associa o catador à miséria. E você está falando em viajar, conhecer legislação, em tratar o catador como uma profissão. A que passos nós estamos de conquistar isso, né? O Brasil
que passos o Brasil precisa dar para que os catadores se tornem uma categoria profissional e que condições são necessárias que os catadores desempenhem bem e com segurança o seu trabalho? Então, e não só a questão do orgulho que a gente tem, independentemente de como nos veem, a gente tem orgulho da atividade que a gente exerce e a gente já se vê enquanto profissional. A gente exerce um serviço público, né? Muitas das vezes de forma pro bono, não remunerado, que é o que a gente reivindica, e algumas das vezes, sim, os governantes reconhecem o trabalho, reconhecem que está na lei, que tem que ser legalizado e contrata. Mas catador de material escravo está reconhecido, essa atividade econômica está reconhecida na CBO, está lá, catador de material escravo, uma atividade, uma ocupação, né, de trabalho, é a nossa profissão. E essa atividade, ela ganha mais credibilidade quando a política pública, ela de fato é implementada, ela é cumprida. Então, nós temos aí leis que traz essa segurança para contratar o serviço do catador, que é a 11.445, a lei da política de saneamento ambiental. Nós temos a própria 12.305, que traz todo esse aparato aí para legalizar o trabalho dos catadores e legitimar. E fora outras legislações que a gente tem. Então, se os governantes não priorizar em cumprir a legislação e formalizar, né, legalizar os grupos de catador, vai ficar na informalidade. Mas só fica na informalidade não é por conta do catador, é por conta dessa ineficiência ou não querer, né, um querer da esfera pública, né? Mas o nosso trabalho é um trabalho eficiente. Brasília, por exemplo, onde eu administro, nós temos hoje 14 cidades do Distrito Federal que a gente faz coleta seletiva. 14 cooperativas das 21 que a gente representa exerce a coleta seletiva porta a porta. E o nosso índice de aproveitamento do resíduo que a gente capta na fonte do morador é de 87% a 97%. A minha própria cooperativa Reciclo, que coleta no Parkway, mês passado, atingiu 97% do índice de eficiência de reciclagem de tudo que ela coletou. Então, isso é um resultado muito gratificante para a gente, porque mostra a eficiência do serviço prestado. E nós temos hoje coletas que a gente recebe do serviço privado, de empresas que fazem o mesmo serviço de coleta seletiva, que a gente não consegue aproveitar 50%. Hoje a gente recebe 1.100 toneladas de resíduo no complexo integrado de reciclagem na cidade estrutural, e os nossos catadores só conseguem recuperar 40%. 60% retorna para o aterro. Isso é um crime, não pode. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso da forma que a lei preconiza. A política nacional, ela fala que tem que erradicar lixão, tem que criar os seus planos de gerenciamento de resíduos, tem que implantar a coleta seletiva, tem que orientar a sociedade sobre essa coleta seletiva, que tem que estruturar as cooperativas, tem que contratar esses catadores, essas cooperativas, e é isso, tem que ser feito isso, sabe? Uhum. Se desrespeitar todas essas etapas da política, vai dar errado. Ô Aline, ser uma catadora, uma mulher negra, e você falou sua história aqui, o quanto as políticas públicas foram importantes para sua família e para resgatar a dignidade de muita gente que vivia em condições precárias. O que você considera como prioridade na questão social nesse novo governo? Então, a prioridade agora é a gente conseguir resgatar tudo que foi destruído nos últimos 6 anos. A gente precisa estar junto, a gente não é governo, mas a gente quer sim agora fazer parte dos espaços de construção, de diálogo, né, com a sociedade civil, porque a gente quer mostrar tudo o que foi retrocedido, tudo que houve de retrocesso nas políticas públicas, principalmente a política pública, porque a política pública é a fase legal, é o instrumento hoje que as cooperativas, que os catadores utilizam para poder reivindicar a legalização do seu trabalho. Então, a gente precisa resgatar isso. Como que está hoje a nossa política nacional de resíduo depois de 10 anos que o presidente Lula assinou? Como que está hoje a situação dos catadores com toda essa realidade que nós sofremos durante todos esses anos? Então, a gente precisa ver essa questão, principalmente também dos 3 mil lixões que temos no Brasil. Os prazos, a gente precisa ver como está a realidade desse catador, a gente precisa participar ativamente disso e não só usar números, a gente não é números, nós somos seres humanos, então a gente precisa priorizar hoje essa realidade dos catadores, mas também não só isso, né? A gente precisa também usar a Brasília como modelo. Se Brasília é uma exceção no Brasil, que tem uma estrutura enorme
para os catadores trabalhar, apesar que tem vários outros gargalos que a gente precisa resolver, mas o Brasil como um todo precisa de ter uma condição como Brasília. Os catadores, eles clamam por condições de trabalho, eles clamam por um resíduo de qualidade, por dignidade, eles clamam por a profissão deles ser reconhecida e ser valorizada e ser remunerada. Então, a gente precisa, hoje, a prioridade é voltar com os espaços de construção. No nosso caso, a gente tinha um comitê que a gente tinha total comunicação com a esfera pública, né, que era o CISC federal, ele estava na presidência da República. A gente também tinha um assento no CONAMA, onde a gente fazia a referência às questões que protegia a reciclagem, protegia o meio ambiente, né? E então todos esses espaços foram tirados da gente. O primeiros dias de governo do anterior excluíram a gente do CONAMA, tiraram um monte de gente, inclusive, do CONAMA, e depois, dentro dos 100 conselhos que iriam ser extintos, o nosso conselho do CISC estava lá, e depois não teve mais nenhuma forma de diálogo. A gente tentava diversas vezes conversar, mostrar que a realidade é outra, porque quem está na sala de ar-condicionado acha que sabe, mas quem está na base que sabe de fato que precisa. Aline, a gente já está se encaminhando aqui para o fim, mas eu queria que você desse um depoimento para a gente, breve, e não pensando agora exclusivamente na condição dos catadores e catadoras, mas de todos os brasileiros. Se fosse, em vez do Lula, se fosse você recebendo a faixa presidencial ali no alto da rampa, qual que seria a sua primeira medida para que nenhuma mãe daqui para frente precisasse que seus filhos pequenos trabalhassem? Então, a primeira medida seria ouvir essas mães, porque se a gente não ouvir as mães, a necessidade da mãe, como que eu vou conseguir saber resolver o problema dela? Então, essa é a principal característica desse governo. Ele vai ouvir o povo, ele vai construir com o povo, ele não vai trazer nada para o povo. Então, eu acho que todos os governos, se eles estão a serviço do povo, eles precisam ser ouvintes. Eles não precisam trazer o bolo pronto, eles têm que construir o bolo com as pessoas. E aí a gente tem uma grande chance de acertar. Os governos têm grande chance de acertar, né? E os governos são eleitos pelo povo, então, né, tem que ser assim. E os espaços de construção participativa, os conselhos, as conferências, são os instrumentos para a gente conseguir viabilizar isso. Eu só queria também aproveitar e fazer uma correção, porque as pessoas também, às vezes, não é nem por maldade, é porque desconhece. Mas a gente não é catador de lixo, né? Quem cata lixo são os coletores. A gente é catador de material reciclável. E essa palavra catador de lixo fere muita gente, porque a gente realmente trabalha com lixo porque as pessoas não separam corretamente. Mas essa palavra catador de lixo não é nossa. Na CBO, a nossa nomenclatura lá é catadores de materiais recicláveis. Nossa, vamos até já, aproveita, Robson, vamos mudar aí a tarja, tarja, porque realmente é uma se usamos total aqui, desconhecimento. A gente pede desculpa mesmo, porque realmente é por total desconhecimento. Você tem toda a razão, Aline. Obrigado por nos alertar. Seria catadora de resíduos a forma melhor? Ou material reciclável, material né? reciclável mesmo? Isso. Tá, então vamos já corrigir a tarja. Aliás, com todo respeito também que os coletores de lixo merecem, porque apenas são outra categoria, né? Porque todos merecem um enorme respeito. Imagino que seria das nossas cidades se não fossem esses profissionais, tanto aqueles que coletam o nosso lixo, como aqueles que coletam os materiais recicláveis e que tanto ajudam no meio ambiente. Aline, gostaria que você dividisse com a gente. Você deve ter recebido muitas manifestações, principalmente de mulheres, de catadores, do quão importante é ter você ali representando. Porque a gente fala que acho que o primeiro caminho para você melhorar uma realidade é você reconhecer essa realidade e exaltar as pessoas que fazem parte daquela realidade. Ontem a gente até falava sobre o Silvio Almeida aqui, que ele fez um discurso bastante emocionado, colocando em destaque pessoas que por muito tempo foram excluídas. Queria que você dividisse com a gente, talvez, algum relato emocionante que você recebeu de alguém, algum depoimento, seja de alguém da sua família, seja de alguém próximo ou distante de você, em relação ao quão é importante a sua representatividade nesse momento no país. Olha, eu quero agradecer do fundo do meu coração uma pessoa que fez com que eu me tornasse visível, que os catadores, a população preta se tornasse visível com esse ato tão nobre,
que é a nossa primeira-dama, Janja, né? Acho que se não fosse a Janja, a escolha dela, ser uma catadora dentre as 8 lideranças que lá estavam, nada disso estaria acontecendo. Mas eu estou muito feliz com a forma que as pessoas estão me tratando, né? É muita mensagem, é muito pedido de entrevista, de gravar. Tem umas que eu nem consigo gravar. Eu peço até desculpa, não é porque eu não quero, é porque realmente eu não consigo. Eu estou saindo cedo de casa e de madrugada eu estou retornando, não estou quase nem vendo meus filhos. Mas é muito gratificante isso tudo que eu estou recebendo. As pessoas vêm, você é a mulher que colocou a faixa no presidente, vem tirar foto, e eu fico muito feliz, e eu até me emocionei ontem, eu não consegui conter a emoção na posse da ministra, né, da Cida Gonçalves, do Ministério da Mulher, porque foram várias, eu falei, meu Deus, eu estou atrapalhando a posse da Cida, eu tenho que sair daqui, até sair de fininho ali, minha equipe me tirou, os catadores, mas é isso, as pessoas estão falando, você me representa, essa palavra, você me representa, ela é tão forte, ela é tão significativa, sabe? E ela toca muito o coração, porque ser liderança, quem é liderança não se vê como liderança, eu nunca me vi como liderança. Os catadores sempre falaram, Aline, me representa, eu sempre ouvi essa palavra, me representa mais dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha categoria, mas para fora, para a população preta, para as mulheres, até mulheres brancas, os homens, um juiz, cara, um catador, um juiz, na verdade, ele veio, dentro do palácio, e na posse do Silvio, ele veio falar que me representa e que estava à disposição, que eu represento, né, a população preta e que eu estava à disposição. Cara, isso foi muito feliz, muito bom. E eu, como ingressei na faculdade de Direito, né, na graduação de Direito, mas eu, infelizmente, não consegui conciliar e tive que abandonar, mas eu quero retomar, porque a educação ela é primordial, e num país onde a gente não tem respeito, né, onde a gente é discriminado, a gente precisa, no mínimo, ter um certificado para mostrar que sabe de alguma coisa. Infelizmente, a vida ensina também tão quanto a escola, né, a faculdade, mas a gente precisa disso, até porque eu quero defender melhor a minha categoria na esfera do direito. E ver um juiz chegar em mim e conversar comigo, falar que eu represento, só me deu mais gás de voltar a estudar. Então é isso, esse sentimento de representatividade que eu consegui adquirir através dessa nobreza aí do presidente da Janja, e que eu estou muito feliz com isso. Espero que as forças negativas que estão me rodeando e que até a minha família está pedindo para eu tomar cuidado. Minha mãe mesmo mandou uma mensagem chorando porque a Jovem Pan me atacou sem nem me conhecer, né, conhecer minha história, e eu falei, calma, eles não me conhecem, vocês me conhecem, então isso, eu vou ter que passar por tudo isso, e eu tenho coragem, não tenho medo, e eu já vivi muito pior que isso, coisa muito pior, e eu vou superar isso, nós vamos superar isso, e eu estou à disposição de quem quiser conversar comigo, estou à disposição para mostrar nossa cooperativa, mostrar nosso trabalho, mostrar o Movimento Nacional de Catadores. Vocês precisam conhecer os catadores de materiais escravos. Nós somos heróis, que vocês são heróis invisíveis, que vocês não veem, mas o lixo de vocês, que some da porta de vocês, ele passa pelas nossas mãos, e eles iriam estar no aterro se não fosse a gente. Né? Esses lixões que tem aí teriam sido o triplo se não tivesse nossa mão de obra e o nosso trabalho. Então, a gente só pede gratidão mesmo e reconhecimento. A Aline, a nossa ouvinte, a Tereza, está mandando uma mensagem aqui falando assim, você não só transforma e recicla material, você transforma vidas, está te dando parabéns, e várias outras mensagens chegando aqui também, te parabenizando. Obrigada. E eu queria encerrar aqui da minha parte te perguntando se você tem alguma pretensão política, Aline, se você no futuro pretende ocupar algum cargo político ou se candidatar? Então, eu nunca quis, apesar de eu exercer uma função muito política no Movimento Nacional de Catadores, na Sendicop, eu nunca quis mexer com política, eu nunca gostei, na verdade, de política. Eu me envolvo porque é a minha função, e eu gosto de estar junto, de estar participando, dialogando, construindo, esclarecendo. Eu gosto muito disso, de participar da esfera pública, né? Mas eu não tenho nenhuma pretensão de ingressar em nenhuma esfera pública. Eu quero mesmo concluir minha faculdade de Direito, né, e aí advogar, conseguir, com fé em Deus, fazer a prova da OAB, conseguir advogar para os meus catadores, para os nossos heróis e guerreiros desse país. É isso que eu quero. Muito bem, mas é o que você disse, né? Você já está fazendo uma grande política em trazer visibilidade e falar de forma tão clara, as pessoas muito encantadas com a sua forma de se comunicar. Não é à toa que você foi para a área administrativa também de comunicação, porque
porque realmente você tem esse dom, esse poder aí de se comunicar muito bem. A gente agradece demais a participação aqui na Nova Brasil FM, Aline Souza, catadora de material reciclável, presidenta da Rede Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal. Muito obrigada por a Sinticop, né, que é mais conhecida, a Rede Sinticop do Distrito Federal. Muito obrigada por dividir aqui a sua experiência desse momento histórico, também um pouco da sua vida e das causas que você tanto milita há tanto tempo. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade Parabéns. a todos e todo o apoio. Deus Obrigado. abençoe. Obrigado mesmo, Aline. A Aline, que foi a brasileira incumbida de colocar a faixa presidencial no presidente Lula na posse no último domingo. Muito obrigado. Volte sempre aqui ao Nova Manhã.